Olá, Alexandre. Vamos a mais uma sessão. Hoje vamos lidar com as paredes. E se te lembras, da última vez que fizemos o jogo, já estávamos a detectar quando é que a nave chegava ao final do, do ecrã e pintávamos tudo verde se ela o conseguisse fazer. Mas repara que se eu fizer a mesma coisa passando por uma parede, mesmo assim ele vai pintar tudo verde, como se eu tivesse conseguido terminar o jogo bem. Ou seja, o que eu tenho de fazer antes de terminar, que se terminei o jogo ou não, é efetivamente detectar se choquei contra uma parede. Como é que eu altero o código para isso? Ora, a primeira coisa que tenho de fazer é vir aqui ao Draw e escrever uma condição para fazer essa detecção. Ou seja, caso eu tenha acertado numa parede, o que é que eu tenho de fazer? Tenho de dizer que perdi o jogo. E para já, perder o jogo vai ser apenas pintar o ecrã de vermelho. Ou seja, eu escrevo background 25500. Ou seja, 255 de vermelho, 0 de verde e 0 de azul. E como anteriormente, vou pôr no loop, que é para ele parar o jogo. Então, se eu atingir uma parede, quer dizer que terminei o jogo. Caso contrário, é que vou verificar se terminei o jogo, ou seja, faço um else if. O que é que vai estar dentro da minha rotina it-wall? Ora, tal como anteriormente, crio uma rotina que me retorna um booleano, ou seja, retorna-me verdadeiro ou falso, consoante eu tenha atingido ou não a parede. Que contas é que eu tenho de fazer para verificar isso? Vamos olhar para um desenho. Se eu tiver aqui a nave tem um ponto XY. Ora, este ponto XY está aqui no nariz da nave, mas na parte de cima. E o que eu tenho de fazer é determinar se este ponto XY alguma vez vai entrar dentro deste retângulo. Como é que eu faço isto? Ora, o retângulo, estes dois retângulos, estão no comprimento 50. E estão numa altura que já tínhamos calculado, que é metade da altura do ecrã menos metade da altura da nave menos 10 pixels. Ou seja, para eu determinar se este ponto alguma vez entra aqui dentro, o que eu tenho de fazer é testar o x contra 50 e, ao mesmo tempo, o y ser inferior a esta coordenada. Ou seja, eu estou a testar se estou nesta linha vertical e para cima desta linha horizontal. Nesta linha vertical e para cima desta linha horizontal. Vamos escrever esta condição. Eu posso chegar aqui e dizer, caso x seja inferior a 50 e o y seja inferior a tamanho do ecrã sobre 2 menos tamanho da nave sobre 2 menos 10 pixels, quer dizer que quê? Que bati na parede. Ou seja, faço return true. Caso contrário, quer dizer que não bati na parede. Vamos testar. Ora, eu tenho a nave a deslocar-se e repara, caso a nave chegue à parede, fica tudo vermelho. Porquê? Porque a nave interceptou aquele retângulozinho. Repara que isso não vai acontecer se a nave estiver aqui em baixo. Nunca entra naquele retângulozinho. Assim como se for contra este aqui em baixo, também não vai acontecer porque eu ainda não escrevi a condição correspondente. Repara, no entanto, que se o rabo da nave chegar ao zero, como eu já tinha escrito a condição de fim de jogo, fica verde, quer dizer que eu terminei o jogo corretamente.
Qual é a outra condição que eu tenho de escrever para determinar se estou a bater neste retângulo ou não? Ora, é simples. Eu continuo a ter de testar o x contra 50, que representa eu passar esta linhazinha. Mas agora o que é que acontece? A parte de baixo da nave, ou seja, o nariz em baixo, está em que posição? Está no y mais a altura da nave. Ou seja, eu tenho de verificar se este pontinho alguma vez entra aqui dentro. Ou seja, se o x é inferior a 50, que quer dizer que estou do lado esquerdo, e o y mais a altura da nave, que é este pontinho, é maior ou igual a esta zona. Esta zona horizontal já tínhamos visto que era dada pela altura do ecrã dividido por 2, mais a altura da nave dividido por 2, mais 10 pixels. Vamos escrever esta condição. Ou seja, se eu interceptei o retângulo em cima, retorno true. Ou seja, quer dizer que bati numa parede. Ou aconteça o quê? O x seja inferior a 50 e agora o y mais a altura da nave sobre mais a altura da nave seja superior a quê? A altura do ecrã sobre 2 mais a altura da nave sobre 2 mais 10 pixels. Ora, se eu escrever a condição desta forma, parece que pus aqui um parênteses a mais e executar. Escrevi mal este campo. E executar. Vamos ver o que é que acontece. Se eu bater aqui em cima, perdi o jogo. Se eu vier aqui abaixo e a minha nave entrar naquele retângulo, perdi o jogo. Se eu conseguir passar ali no meio, o que é que acontece? A condição, nenhuma das condições é verdadeira, nem acima nem abaixo, quer dizer que ganhei o jogo. E pronto, já conseguimos detectar o final do jogo e as colisões contra as paredes que me fazem perder. Na próxima aula, vamos escrever no ecrã dizer que terminamos corretamente o jogo ou que perdemos o jogo. E pronto. Adeus!